ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Salve, salve, ouvintes! Estamos de volta finalmente. Feliz 2020 e bem-vindos à segunda temporada do podcast Ao Vivo é Muito Pior. E para começar em grande estilo, vamos falar da primeira tragédia aérea da aviação comercial do Brasil, que além de ter deixado 14 pessoas mortas, também foi um gatilho para arruinar a vida de ninguém menos que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, menos para os estadunidenses, é claro. No dia 3 de dezembro de 1928, 2 hidroaviões decolaram no Rio de Janeiro para prestar homenagem a Santos Dumont, que estava retornando ao Brasil depois de alguns anos de ausência. E o que era para ser uma homenagem acabou se tornando uma desgraça. Enfim, deu ruim. Mas antes de entrarmos em detalhes dessa história peculiar, quero saber o que o Drinco nos enviou para o episódio de hoje. Diz aí, Camila. O vinho de hoje é o Buenos Aires Merlot, que, como o nome já diz, é um vinho tinto argentino da vinícola Fecovita, que foi criado para ser bebido frio, mas não trincando de gelado. Nesse calor brasileiro que está aí, vai muito bem, um tinto gelado. E o melhor é que ele custa apenas 30 tecotecos, se você quiser usar o link do Drinco para comprar. Corre lá no site do nosso patrocinador querido e compre sua garrafa. Se quiser, pode comprar mais também, que a gente gosta muito. Assim você ajuda este podcast a continuar sua segunda temporada. Acesse drinco.com.br e aproveite. Bora brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz, feito um balão. Bom, a história de hoje não é muito longa, afinal toda a pesquisa que eu fiz trouxe pouca informação sobre as pessoas envolvidas e muito mais detalhes sobre o evento em si. De todo modo, além de contexto, também prometo uma outra pequena história ligada a essa, mas só lá no final do episódio, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Apesar dele merecer um episódio só para ele, aqui cabe falar um pouco de Alberto Santos Dumont. Depois de toda a sua história de ser o pai da aviação com seu 14 bis, ele começou a sofrer de esclerose múltipla que abreviou suas aventuras aéreas. Depois de sofrer um acidente com o avião Demoiselle em 1910, ele pendurou as chuteiras, no caso as asas, talvez. Ele se mudou para Trouville, na França, e começou a estudar astronomia. A Primeira Guerra explodiu e, além de ficar chocado com o uso militar dos aviões, que jogavam bombas e tinham metralhadoras, seus vizinhos acharam que seus aparelhos para observação eram coisa de espionagem alemã. Santos Dumont então foi preso, mas logo solto, e o governo francês emitiu um pedido de desculpas formais. Santos Dumont, o espião alemão. Né? Em 1915, sua saúde piorou e ele decidiu voltar para o Brasil. Ficou no país até 1922, quando começou a apresentar sintomas de depressão. Chamado por amigos, voltou a Paris e a partir daí se tornou um errante, dividindo seu tempo entre a cidade francesa e a Suíça, onde se internava para tratamento de depressão, e também fazia viagens esporádicas ao Brasil. Em janeiro de 1926, ele apelou à Liga das Nações para que se impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Chegou a oferecer 10 mil francos para quem escrevesse a melhor obra contra a utilização de aviões na guerra. Nossa, que coisa, né? Ele ficou deprimido muito por causa disso também, né? E também por causa da esclerose múltipla, eu imagino.
Sim, ele era um inventor, já não podia voar mais, assim, porque ele tinha problemas de saúde e tava... Entendi. Mas pra ele vai piorar. Ai, para. Com tanto tempo fora do Brasil, era natural que os brasileiros tivessem uma grande expectativa para o retorno de seu filho pródigo. Então chegamos ao ano de 1928. Bateu o banzo em Santos Dumont e ele resolveu que era hora de voltar ao Brasil. Ainda passou quase a maioria do ano em sua querida França, mas no final de outubro embarcou no transatlântico SS Cap Arcona, um navio alemão considerado um dos mais luxuosos do mundo na época e que fazia a rota Hamburgo-Buenos Aires em tempo recorde, pouco mais de um mês. A cidade do Rio de Janeiro ficou empolvorosa com a notícia da volta de Dumont e preparou uma grande festa para recebê-lo. Vem, Dumont! Vem! 5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Plutiplácticos, não vai a lugar nenhum. Plutiplácticos, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua tá cheia. Mas 3 de seus amigos, o professor Fernando Loriot Filho, o jornalista do Jornal do Brasil Abel de Araújo e o médico Paulo da Graça Maia, acharam que a volta de Dumont merecia mais do que fanfarras ou apertos de mão no porto. E o que seria mais indicado para receber o pai da aviação? Horas, uma recepção com aviões. Com a ajuda do major austríaco Eduardo Wallo, eles contactaram a empresa alemã Condor Syndicat, que operava rotas comerciais do Brasil na época. Aliás, a Condor ainda existe e quase foi à falência ano passado por conta da Thomas Cook Britânica, uma agência de turismo, ter quebrado. Peraí, o cara é austríaco, chama Eduardo Wallo? Eduardo Wallo, sei lá. Tá bom. Esse era o nome que estava nas listas lá. Que era bom. a ponte. Provavelmente ele devia ser filho de austríaco, alguma coisa assim, mas então. titulava austríaco. Condor Syndicat. E a Condor quase quebrou ano passado e aí precisou da mão invisível do mercado, também conhecida aqui como governo alemão, injetou uma grana preta neles para evitar a bancarrota. Aconteceu isso mesmo ano passado, né? Eles estavam quase fechando. A Thomas Cook quebrou, a Condor, que era acho que a maior operadora deles, ia Tava pro indo buraco. na sequência. Aí a Muti chegou lá e falou: dá dinheiro para eles. Dá dinheiro porque não vai deixar eles falirem. Enfim, essa galera aí contratou 2 hidroaviões da Condor para a chegada de Santos Dumont. A ideia era sobrevoar o Arcona com acrobacias aéreas e jogar pétalas de rosa e pequenos paraquedas com cartas de boas-vindas ao amigo. Fofo, vai. Cuti. Juntaram-se à empreitada os advogados Amaury de Medeiros e Tobias Moscoso, e também o engenheiro Frederico de Oliveira Coutinho. Para, o cara chama Moscoso. Não tem um autor com um nome desse? Moscovis. Tá. Moscoso. O cara chamava Moscovo. Não, Moscoso. Então, esse aí, Tobias Moscoso. O outro chama Moscovis. Eu sei, então, mas é parecido. É parecido. Tá bom. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Enfim, eles fizeram uma vaquinha grande para pagar a brincadeira. Escreveram a carta que deveria ser lançada ao convés do navio. Vou lê-la. A Santos Dumont, do alto do hidroavião, com Y, que tem o seu glorioso nome, precedendo a recepção que lhe preparou o povo da capital do Brasil, vimos apresentar ao grande brasileiro que, realizada a conquista dos ares, elevou o nome da pátria no estrangeiro, os nossos votos de boas-vindas. Bem formal essa carta, né? Pros amigos, os amigos eram formal naquela época. Agora no Zap é só sorrisinho. E aí, maluco? Figurinha. Maluco, cola aí. Então, no dia 3 de dezembro de 1928, o Cap Arcona adentrou as águas do Rio de Janeiro. As aeronaves Dornier do J, prefixos P. Bahia, batizada de Guanabara, e P. Baca, Santos Dumont, batizada em homenagem ao aviador, decolaram para interceptar o navio e prestar a homenagem organizada pelos amigos de Santos Dumont.
Enquanto o Guanabara era uma espécie de avião de apoio para as acrobacias, o Santos Dumont era o principal da festa. Neles embarcaram todos os amigos e a esposa de Abel Araújo. A bordo, o piloto alemão August Wilhelm Paschen, o copiloto gaúcho Rodolfo Ennet, o mecânico alemão Walter Hassendorff, o despachante Guilherme Alt e o funcionário da Condor Gustavo Butzke. Nossa, mas quanta gente nesse avião, pelo amor de Deus. Mas o avião era grandinho. Mas era só pra sobrevoar, né? Era só pra sobrevoar, mas tinha o engenheiro, né, assim, o despachante que eu não sei exatamente, acho que ele só pegou carona pra ir, mas... O despachante. E o funcionário da Condor também. E a mulher foi acompanhar, né, o marido, que era amigo do Santos Dumont, jornalista. Entendi. Os aviões chegaram até o navio e começaram a fazer as suas acrobacias. Do convés, Santos Dumont observava. Vira para cá, vira para lá. Em dado momento, os dois aviões entraram em rota de colisão. August, o piloto do Santos Dumont, fez uma manobra evasiva para evitar a batida, virando para baixo e à direita bruscamente. O resultado? O avião perdeu sustentação e se estatelou nas águas da Baía da Guanabara. Santos Dumont, vendo o avião com seu nome cheio de amigos se arrebentando no mar, entrou em desespero. Como a cidade estava de prontidão para os festejos, o socorro não demorou a chegar. Conseguiram salvar o mecânico Walter com vida dos destroços. Todos os outros passageiros e tripulantes estavam mortos. Aliás, um escafandrista da Marinha também morreu durante o resgate. Walter, o resgatado, morreu no hospital no mesmo dia. Caramba, mano, que tragédia, na frente do deprimido. Na frente do deprimido. O avião com o nome dele. Com o nome dele. Nossa, que história horrorosa. A passageira do Cap Arcona e amiga de Dumont, você tá rindo. Yolanda Penteado, relatou o que viu. Antes do navio atracar, veio aquela barca da saúde e nela o Antônio Prado, muito triste. Ele entrou a bordo e contou a tragédia. No acidente, haviam morrido todos. Santos Dumont foi tomado de um nervosismo pavoroso. Nessa noite, fomos visitar 6 velórios, um após o outro. Isso fez um mal terrível a ele que já tinha, havia muito tempo, os nervos abalados. Ao final, o que deveria ser festa se tornou tragédia. 14 pessoas morreram no que é considerado o primeiro acidente de avião comercial no Brasil. Gente, 14 bis. 14 bis. 14 pessoas. Santos Dumont chamava. Santos Dumont. Né? Illuminati. Mas daqui a pouco você vai ver que esse navio aí tem uma historinha que eu vou contar no final. Navio não, o navio ou... O navio depois. Ah, tá. Não, que 14 pessoas morreram no hidroavião, né? 14 pessoas morreram no hidroavião Santos Dumont. Santos Dumont. É que eu fiquei chocado que 14 bis é o nome do primeiro avião. Do primeiro Santos avião. Do avião. Exatamente. Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho, que coisa adolescente, James Dean. Depois disso, Santos Dumont cancelou todas as festividades e homenagens e retornou rapidamente à França. Historiadores e biógrafos do inventor afirmam que esse acidente aumentou ainda mais a depressão de Santos Dumont, que cometeria suicídio 4 anos depois. Pesado, né? Horrível. Horrível. Tudo horrível. Essa história é horrível. Eles foram tentar fazer uma homenagem. É tudo horrível. Todo acidente aéreo é meio horrível. Mas esse é tipo, tem graus maiores de horribilidade, assim. Sim, e tem um componente de imbecilidade, assim, sabe? Eles resolveram fazer acrobacias com, sei lá, 7 passageiros. 14, né? Não, 14 contando com a tripulação, né? O todo, assim, o piloto, o mecânico, todo mundo, foram 14, que tinha 14 dentro do avião. Todos morreram. Mas, assim, não se faz acrobacia cheia de passageiros, né? Não, tudo muito errado. Enfim. Tudo muito errado. Bom, essa foi a história do primeiro acidente aéreo comercial do Brasil. Mas lembra que falei que teria uma efeméride? Então, o navio Cap Arcona também foi envolvido em uma tragédia quase 20 anos depois. A coisa é a seguinte, os nazistas chegaram ao poder e em 1940 a Marinha Alemã o confiscou para usá-lo como navio dormitório de oficiais da SS. Em 1942
Foi utilizado como cenário para a produção do filme de propaganda nazista Titanic. Ah, tem um filme de propaganda nazista Titanic? Sim, contra os ingleses. Ah. Em 1945, foi usado para evacuar soldados nazistas que estavam levando cacete dos soviéticos. Em abril, com a guerra chegando ao fim na Europa, os nazistas tentavam desesperadamente sumir com os prisioneiros de campos de concentração. Cerca de 5.000 deles foram evacuados às pressas do campo de concentração de Neuengamme, perto de Hamburgo, e levados a bordo do Cap Arcona entre 16 e 26 de abril, juntamente com cerca de 400 guardas da SS, 500 artilheiros navais e 76 tripulantes. O capitão do Cap Arcona, Heinrich Bertram, se recusou a receber os prisioneiros, protestando que o navio poderia acomodar apenas 700. Ameaçado de prisão e execução, ele cedeu. E para variar, água e comida eram raras ali naquele amontoado. O capitão ficou aguardando a ordem de saída em direção à Noruega, onde supostamente seria o destino dos prisioneiros. Mas a Alemanha estava apanhando dos aliados. Os soldados da SS se recusaram a pintar a cruz vermelha na embarcação, que assim evitaria a tragédia que se sucedeu. Além do Arcona, 2 outros vapores menores, o Theelbeck e o Atenas, estavam em águas perto de Lübeck. Faltando um dia para a rendição total da Alemanha, a RAF, Força Aérea Britânica, fez um ataque à frota. Como não havia sinalização que ele era os navios de refugiados, por assim dizer, os ingleses meteram bomba. O Atenas conseguiu escapar, com o capitão içando a bandeira branca. O Theelbeck, atingido por foguetes, bombas e metralhadoras, afundou em 20 minutos. Aproximadamente, apenas 50 dos prisioneiros sobreviveram. Havia 2.800 nele. Eita, Lelê! O Arcona foi massacrado e adernou. Uma parte afundada, outra em chamas. Muitos prisioneiros morreram queimados. Outros pularam na água, muitos se afogaram, outros congelaram na água fria de 4 graus. Outros foram vítimas dos soldados da SS, que munidos de salva-vidas atiravam nos prisioneiros. Pescadores alemães resgataram 16 marinheiros, 400 homens e 20 mulheres da SS. Os presos que conseguiram chegar à praia eram fuzilados por outros soldados parados na costa. Ao todo, somente 300 prisioneiros sobreviveram. O fim do Arcona custou a vida de 5.000 pessoas, sendo considerada a maior tragédia com um navio não militar, maior até que o Titanic, que ele fez um cosplay anos antes. Gente, que história horrorosa. Né? Cheia de tragédia ligadas a Santos Dumont. Não é ligado a Santos Dumont, isso é ligado ao 6 graus de separação. Navio. O navio que ele viajou, assim, Pois ele não tem nada a ver com... Que já tinha presenciado um acidente aéreo. Foi 4 anos depois que foi esse acidente? Não, o acidente... Não, foi 20 anos depois do acidente. O hidroavião foi em 28 e ele afundou em 45. 45, 15 anos. Enfim, gostou da história para começar o ano do nosso podcast? Eu gostei. Eu achei meio trágica. Achei que foi muita... É isso aí. Muita tragédia. Muita desgraceira. Começou com desgraceira. Desgraceira. Desgraceira na comemoração ainda. Isso aí, pra deixar o ano animado. Como assim? Começa com desgraceira pra deixar o ano animado. Tá bom. Então tá. Olha, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Eita, ao vivo é muito pior. Enfim, é isso aí, pessoal. Se quiserem falar com a gente, vai em nosso site muitopior.com.br e deixe seu comentário. Também pode ser no Twitter, no @muitopior, ou no Facebook e no YouTube. Só procurar por Ao Vivo é Muito Pior. E semana que vem estaremos de volta. Tchau! Beijo! Tchau! Tchau!
ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.